Vamos conversar com o infectologista Erion Alves. Olá, doutor Erion, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Lívio, boa tarde a todos os telespectadores do Dia News. Então, Ok, obrigado, boa tarde. Como a gente já tinha falado, é a questão do retorno aí das atividades do comércio, tá certo? Sim. Com essa flexibilização do lockdown. Então, a princípio a gente tinha feito total, a princípio a gente vinha obedecendo todo final de semana, aí depois a gente veio tornando parcial. Hoje a notícia realmente que temos é de que ficaria realmente o retorno total das atividades. Como sabemos, o vírus continua circulando, independente de qualquer coisa. O comitê que organiza todas as estruturações de retorno de atividades, eles tomam como base, na maioria das vezes, o número de leitos disponíveis. Sabemos que o número de leitos hoje realmente consta o maior número possível em relação ao início da pandemia. Porém, como a gente sempre diz, todo mundo tem que tomar seu cuidado, tomar toda a prevenção possível, principalmente mantendo o distanciamento, tentando higienizar sempre as mãos, as medidas de cuidados básicos, porque nós sabemos que as atividades comerciais elas têm que retornar de alguma forma. Tá certo? Doutor Erion, Então, mas olhando para essa realidade, vendo o número de leitos que estão disponíveis para atendimento de pacientes Covid-19, na sua avaliação médica, especialista, era um momento para se acabar com esse lockdown aos fins de semana? Então, teoricamente, a gente sempre se baseia pelo que a gente chama de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, que seria, no caso, aquele cálculo que a gente faz para ver quanto o número de pessoas que já foram imunes a esse determinado vírus, para poder garantir que a gente tenha um freio, realmente, da contaminação por esse vírus. Então, teoricamente, a gente sempre avalia dessa forma. Se você está dentro de casa, teoricamente vai ficar restrito ali àquele ambiente, teoricamente mais número de pessoas imunes, teoricamente não vai ter tanta exposição fora. A partir do momento que a gente tem o número de leitos consideráveis para atendimento dos pacientes com a Covid, como eu falei, a gente não deve realmente se confiar apenas nisso, porque a gente sabe que também isso não nos permite uma visão geral da pandemia, tá certo? A gente tem que saber que quanto mais tempo se passa a pandemia, mais profissionais da saúde, mais a população se estrutura a respeito disso. Então, todo o tempo que a gente, teoricamente, teve anteriormente, foi o suficiente, está sendo suficiente, principalmente para o que a gente chama de conscientização da população mesmo, das medidas gerais de cuidado. Doutor, olhando também para as notícias internacionais, já se fala muito sobre o risco concreto de uma segunda onda de contágio lá na Europa. O senhor acredita que realmente essa é uma possibilidade para o Brasil, especificamente para o Piauí, de acordo com a ciência, de acordo com o que se tem já expresso sobre estudos de pandemia? Então, Lívio, como a gente sempre falou, o coronavírus ele não é novo, ele já existe há algum tempo, sempre existiu. Então, assim, o Covid-19, essa denominação é apenas porque ele surgiu em 2019, no final do ano de 2019, e, teoricamente, ele foi caracterizado pela alta letalidade. Quando se fala de uma nova onda de reinfecção, teoricamente, Lívia, a gente tem que levar em consideração novas cepas, porque esses vírus, todos eles, são capazes de sofrer o que a gente chama de mutação. Ou seja, aquele código genético deles sofrendo alguma alteração, se eu fui contaminado por um determinado e eu for exposto a outro, obviamente eu vou ter realmente uma probabilidade de ser reinfectado, mas sempre deixando claro, por uma cepa diferente ou por um micro-organismo onde tenha sofrido alguma alteração / mutação, que a gente chama. Doutor Erion, muito obrigado pela sua participação, mas antes de encerrar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta na realidade, mas buscar uma orientação sua, porque é melhor um médico infectologista falando do que só eu. A pandemia não acabou, ainda estamos em contexto de pandemia e, é claro, são necessários cuidados da população para que a situação não se agrave, não é isso? Isso, justamente, como a gente sempre deixa bem claro. Teoricamente, a gente só considera que a gente adquiriu essa imunidade de rebanho justamente quando a gente adquire pelo menos 70% da população esteja imune, então a gente não atingiu ainda. Alguns estudos mais novos consideram até um número menor, que seria em torno de 20% da população. Então, como a gente não tem garantia, tudo é muito novo, o vírus é novo, a gente não tem nada concreto, então a gente tem que sempre tomar cuidado,
todo cuidado vai permanecer. Todos os nossos métodos de higienização, de prevenção vão continuar, como a gente sempre fala. A gente vai ter que se adaptar realmente ao novo mundo, tudo muito novo. Ok, doutor Hélio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, uma excelente tarde. Retorne outras vezes, tá bom? Eu que agradeço. Boa Obrigado. tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.